Olá, galerinha, tudo bem? Prontos para mais uma aula? O tema da nossa aula de hoje será notícia. Você vai aprender toda a estrutura de uma notícia e quanto é importante que ela seja verdadeira. Também tem um trabalho bem bacana para o final da aula. Vem comigo! É isso aí, galerinha. Então, para começar a nossa aula de hoje, peguem a apostila de vocês, abram na página 36 em português e nós temos lá o tema notícia. Para começar a nossa aula, nós temos um texto que fala a respeito de uma menina que aos 10 anos já leu mais de 400 livros e resolveu então montar uma biblioteca em sua casa. Preste atenção então que nós temos ali o título do texto, temos a linha fina e depois então nós temos alguns dados em relação a essa notícia. Preste bastante atenção também que foi utilizado aspas dentro da notícia no momento em que a entrevistada fala. Então, nós já estudamos a respeito da importância do uso da aspas, né? E nós apresentamos ali mais uma vez essa informação dentro do nosso texto. Então, preste bastante atenção nesse texto, leia com bastante atenção. Ele inicia na página 36 e vai até a página 37. Se for necessário, leia mais de uma vez, ok? Então, vamos ali à leitura e depois nós damos sequência à nossa aula, então. Muito bem, pessoal. Após ter feito a leitura com bastante atenção, nós vamos então responder as questões de interpretação, que vão da página 37 até a página 39. Na primeira questão, quantos livros Cassiane já havia lido na época em que o texto foi publicado? Então, volte novamente ao texto, que você vai ter lá o número exato da quantidade de livros que ela já havia lido quando foi feita a entrevista então. Na questão de número 2, você irá responder qual é o título principal desta notícia e qual seria então o título auxiliar, que nós temos ali então o título e também a linha fina. Respondida então, nós vamos para a página 38, onde nós temos ali toda a notícia escrita com base em informações essenciais. Identifique na notícia sobre Cassiane Nascimento as informações elementares respondendo às questões do quadro a seguir. Então, você vai descobrir ali, lendo o texto novamente, qual é cada uma dessas interrogações. O que é o fato que ocorreu, quem é que foi, entrevistada, quando isso aconteceu, onde, como e por quê. Então, respondendo ali, preenchendo todo o quadro, nós vamos então para as perguntas relacionadas a esse texto também. Então, preste atenção na página 38 e na página 39, que nós damos sequência ali à interpretação do texto, ok? Capriche nas suas respostas, capriche na sua letra também, preencha a sua apostila até a página 39. Agora que você está craque sobre toda a estrutura de uma notícia, então vamos à próxima atividade na página 40, onde você irá retirar do seu material de apoio a notícia do menino de 8 anos que foi aprovado em uma universidade na Bélgica. Você pode também utilizar esse material e colar no seu caderno, mas antes complete o quadro a seguir com as informações solicitadas. Então, você tem aí na página 40 algumas informações que você irá retirar do texto. Leia o texto com bastante atenção para você responder, então, as questões da página 40. Finalizando então a parte de interpretação de texto, nós vamos iniciar agora a parte gramatical, falando hoje sobre concordância verbal. O que é concordância verbal? Quando o verbo concorda com os sujeitos ou com os pronomes da mesma frase, ok?
Então, nós temos ali um trecho da notícia que diz o seguinte: depois de ler tantos livros, Cassiane decidiu incentivar outras crianças e jovens a fazer o mesmo. Então, nós percebemos ali que existe a concordância verbal entre o verbo e o sujeito da frase. Mas e se nós reescrevêssemos esse trecho acrescentando o pronome eu? No caso, ficaria Cassiane e eu. Como ficaria o verbo decidiu? Então, depois de ler tantos livros, Cassiane e eu decidimos incentivar outras crianças e jovens a fazer o mesmo, porque agora nós temos ali o verbo no plural, não é mais apenas o sujeito da Cassiane, mas eu incluí também o pronome eu, e ficou então decidimos. Mas e se eu fosse trocar os sujeitos Cassiane e eu por um pronome? Que pronome eu poderia utilizar ali para representar Cassiane e eu? Então, depois de ler tantos livros, nós decidimos incentivar outras crianças e jovens a fazer o mesmo. Então, você observe ali que foi trocado para o pronome nós, e eu tirei então Cassiane e eu. Sempre lembrando que nós estamos combinando, fazendo a concordância entre os sujeitos da frase e o verbo, tá? Então, isso se chama concordância verbal, ok? Então, podem preencher aí na sua apostila as alternativas A e B, onde você precisa assinalar com um X. Tudo bem? Vocês perceberam, então, a importância da concordância verbal para a frase ter sentido, ficar harmoniosa. Então, nós temos ali na próxima questão de número 2, mais um trecho da notícia que diz o seguinte: a professora Maria Cristina foi uma das grandes incentivadoras. Se reescrevêssemos esse trecho acrescentando a expressão a mãe de Cassiane, que também foi uma das grandes incentivadoras, como ficaria então a nossa frase? Então, nós deveríamos acrescentar nessa frase aí a mãe de Cassiane também. A professora Maria Cristina e a mãe de Cassiane, como ficaria o verbo? Foi. Não seria mais foi, porque são duas pessoas. Então, nós teríamos ali na frase a professora Maria Cristina e a mãe de Cassiane foram uma das grandes incentivadoras. Então, nós temos ali, mais uma vez, a concordância verbal, quando o verbo concorda com os sujeitos da frase. E qual pronome nós poderíamos usar para substituir a professora Maria Cristina? Então, se nós fôssemos colocar ali um pronome para substituir a professora Maria Cristina, nós poderíamos colocar o pronome ela. Então, ela foi uma das grandes incentivadoras, ok? Então, agora que vocês entenderam exatamente como nós utilizamos a concordância verbal dentro de uma frase, vocês irão então finalizar as atividades da página 41 e 42, ok? Caprichem bastante aí nas suas atividades para a gente depois então ter o material, a apostila aí todo completo. Chegamos agora ao momento do nosso trabalho, ok? O que vocês vão precisar então é fazer uma pesquisa para elaborar então a sua reportagem, a sua notícia, que foi o gênero textual que nós acabamos de estudar. Então você vai escolher uma brincadeira que você mais gosta, ou fazer uma pesquisa aí na sua casa, qual brincadeira que o pessoal mais gosta, escrever uma notícia, uma reportagem sobre ela. Você pode fazer pesquisas na internet, né? Para fazer uma pesquisa sobre essa brincadeira e ter todas as informações que você precisa para escrever um texto bem bacana, quando ela surgiu, onde ela é muito usada, qual que foi a ideia, o que você precisa para fazer essa brincadeira. Então, tudo isso você vai utilizar na sua produção de texto depois, que será encaminhada para mim depois que você finalizar, através de um anexo que você vai colocar ali no nosso Positivo On. Você pode usar como rascunho também para fazer esse planejamento, como você vai fazer a sua pesquisa, aí a folha da página 44. Ok? Então fiquem à vontade, façam uma pesquisa bem bacana, bem elaborada, para depois produzir um texto bem legal. Bom trabalho para vocês, bons estudos e até a nossa próxima aula.